sou a Bia, estou aqui nesse cenário lindo, maravilhoso, comemorando, como parte das comemorações, dos 15 anos da Intercâmbio Cristão. A gente resolveu fazer esse podcast e eu recebi a grande honra, responsabilidade e etc. de ser a apresentadora. Então, como eu falei, eu sou a Bia, eu sou formada em jornalismo, né? Eu sou fotógrafa, trabalho no Intercâmbio Cristão também, com acompanhamento, na parte de criatividade também. E é isso. Eu sou casada com o Lucas, já tem 1 ano e pouco. E é isso. E hoje tá comigo aqui a Elo, nesse episódio, né? A gente vai fazer vários, mas hoje temos a Elo. Oi. Olá, Elo. Se apresente, Elo. Oi, eu sou a Elo. Eu trabalho aqui no Intercâmbio Cristão desde 2018. Depois a gente vai contar um pouquinho mais, né? Ter vidas e vindas, mas meu coração é do Intercâmbio Cristão. Eu sou Relações Públicas. Eu ia falar quase casada, mas no civil eu já sou casada. Meu casamento mesmo é daqui 3 dias. Quando as pessoas forem assistir, você já vai estar casada. Então eu sou casada. E trabalho aqui com acompanhamento aos intercambistas. Então, todo mundo que viaja conosco passa comigo, com a Bia, a gente conversa e tem muito tempo bom de qualidade, de dicas e tempo de oração também. E muito vocês bom. são a dupla dinâmica do Instagram. Sim, Uma estamos Uma no Instagram. produz, a outra posta e a gente se ajuda. É mais a Elo, mas eu me enfio lá também. A Bia só vai dando ideias e a gente vai... Agora eu tô de férias, aí eu tô com ciúmes. Exatamente. E vamos dar um brinde Intercâmbio Cristão. Parabéns, Intercâmbio 15 Cristão. anos, Viva muito 15 bem. anos. Eu fingi, não tem mais... não tem mais chá aqui. É o chá de rooibos, que é um clássico. Um clássico. Da Intercâmbio Cristão. E quando a gente gravou Eu Quero Ver, pra quem é intercambista sabe o que é isso, a gente tomou chá de rooibos o tempo todo. Aí toda vez que eu tomo, eu sinto... Sabe aquela coisa Aquela de... nostalgia, lembrança assim? de gostos e cheiros, é o que eu sinto. Lembro do Eu Quero Ver. E é isso, né? A gente tá com esse bolo lindo, maravilhoso, porque estamos comemorando os 15 anos da Intercâmbio Cristão. Muito bem. Então vamos conversar, Elo. Vamos. Eu queria que você começasse lembrando, assim, da primeira vez ou das primeiras vezes que você ouviu falar de intercâmbio na sua vida. Intercâmbio, assim, no geral. Tipo, comecei a ouvir sobre isso ou pensei sobre isso, você lembra? Nossa, eu acho que é época de colégio, assim, que eu estudava num colégio que tinha aula de inglês e de alemão. Então era disciplinas obrigatórias, então tudo era muito voltado de vocês precisam aprender esses idiomas para um dia fazer intercâmbio. Então, acho que desde criança, assim, desde quando eu tava no colégio. Mas eu tinha uma ideia muito errada de intercâmbio. Eu achava que intercâmbio era só quem ia pra ficar 1 ano, pelo menos. Tipo, eu não conhecia. A gente trabalhando aqui é uma coisa bem comum. As pessoas acham que quando a gente fala que tem intercâmbio de 2 semanas. Tipo, nossa, isso existe? Tipo, 1 mês? Tem como? Então, eu achava que intercâmbio era ter que me despedir dos meus pais, dos meus amigos, da minha casa, de tudo, pra viver uma aventura, assim. É uma aventura, mas eu não entendia, tipo, essa experiência que podia ser algo pequeno, como foram meus 2 intercâmbios. Então, aí eu queria que você falasse justamente desse primeiro intercâmbio que você fez. Como foi? Quando foi? Eu fiz o meu primeiro intercâmbio, eu tava no primeiro ano do ensino médio, entrando no segundo, foi nas férias. E eu ganhei uma bolsa do colégio que eu estudava alemão lá. E aí, por, enfim, desempenho acadêmico, eu fui premiada com uma bolsa pra Alemanha. Passei 1 mês na Alemanha. Foi algo muito, assim, um presente de Deus na minha vida, porque desde quando eu comecei a estudar alemão, eu tinha 9 anos quando eu comecei a estudar alemão, eu falava que aos meus 15 anos eu queria ir pra Alemanha. Eu não queria festa, acabei, enfim, fazendo algumas comemorações, mas eu queria ir pra Alemanha. E um dia antes do meu aniversário de 15 anos, a diretora do colégio que eu estudava entrou na sala. Em 30 segundos, tipo, Elô, você ganhou uma bolsa pra Alemanha, liga pros teus pais e a gente vai fazer uma reunião. Você vai pra lá. Nossa. E foi isso, assim. Isso foi a primeira experiência. Eu passei 1 mês. Foi intercâmbio de curta duração. Mas foi... Eu nem sabia que era intercâmbio, gente. Porque eu achava que, vou estudar. Não me chamava de intercâmbio. Até eu descobri que, sim, foi um intercâmbio. Foi uma experiência bem legal. E como que foi lá, assim? O que você acha que... Qual foi a coisa que mais mudou em você ou que acrescentou na sua vida nesse intercâmbio lá? Nossa, foi muita coisa. Eu brinco que existe a Elo antes da Alemanha e a Elo depois. Olha. Porque eu fui muito novinha, né? Tinha acabado de fazer 15 anos. Então, aprendi a ter uma independência que eu não tinha. Tipo, morava com os meus pais aqui no Brasil. E aí lá eu fui pra Frankfurt, que é uma cidade muito grande. Então, apesar de ser um intercâmbio para adolescentes, tinha supervisão, mas eu também tinha minha rotina, meus horários, podia sair. Então, aprendi a ter muito essa independência, assim. E acho que um choque cultural também foi muito bom. Porque eu dividi quarto com pessoas de outros países. Tipo, da Indonésia, do Nepal, enfim. Então, foram outras culturas.
muito diferentes, assim, da gente entender um pouquinho de cada cultura e ter essa troca e, enfim, tem gente que eu falo até hoje. Nossa, Né? A gente tem, não com muita frequência, mas que a gente desenvolveu uma amizade muito especial, assim. Então, eu acho que isso me mudou, porque eu tava tão presa, assim, dentro de uma bolha de... Aqui no Brasil é essa cultura, assim, que a gente vive, tantas vezes por dia, sei lá, que a gente toma banho. Então, foi muito legal, assim, abrir, estourar, assim, a cabeça e conhecer outras culturas, outras pessoas. E é muito legal porque geralmente, né, a nossa primeira reação quando a gente conhece alguém muito diferente, né, dessas culturas que são completamente diferentes, é pensar que é errado, né? Eu falo muito disso com os intercambistas, assim, acho que todo mundo, eu falo, tenho essa conversa, assim, porque é muito diferente do que a gente está acostumado. Muito. Então, você olha e fala, não é isso. Isso não é assim que é para ser. Quando, na verdade, é diferente, né? Sim. A pessoa, às vezes, de lá vai olhar pra você E vai achar falar, que é errado. Né? Então, a gente tem que... É difícil ter esse desprendimento e entender isso, de olhar e falar assim, nossa, fulano, essa pessoa que é de outro país, olha pra mim e acha que eu sou errada, mas eu acho que... E quando você percebe isso te ajuda no intercâmbio, claro, porque você se abre pra conhecer mais outras culturas, outras pessoas e, consequentemente, eu acredito, mais de Deus. Com certeza. Porque você vê diferentes expressões de Deus nas culturas diferentes, né? E isso é muito lindo. E esse é um assunto que a gente poderia ficar horas falando só disso. Mas também, quando a gente volta, né? Desculpa que eu tô com um negócio. Quando a gente volta pra cá, e eu tô pensando assim, por exemplo, né? Quando você tem uma opinião política muito diferente de uma pessoa, e você acha que ela é muito errada. E aí você tem que parar e falar assim, nossa, ela acha que eu sou muito errada. Exatamente. É o mesmo tipo de pensamento, assim, das culturas e de coisas diferentes do nosso próprio dia a dia entre pessoas da nossa própria cultura. Mas é muito difícil, quando você se coloca numa situação muito desafiadora, assim, como é o intercâmbio que te faz pensar muito nisso, assim. Porque eu, nas primeiras semanas, olhava para algumas pessoas no intercâmbio e falava, gente, isso é muito errado. Como é que alguém consegue viver assim? E eu comecei a entender que, tipo, as pessoas também pensavam a mesma coisa de mim. Como é que eu consigo viver assim? Como é que, né? E foi na amizade que a gente foi desenvolvendo, da gente conversar. E de algumas coisas bem desafiadoras, assim. Eu me machuquei lá na Alemanha, né? Tava subindo uma montanha de gelo, escorreguei. Quase, não foi fratura, mas, assim, muito tempo de tratamento depois. Coisas que acontecem com a Elo. Por isso que é importante ter seguro viagem. Importante. E eu dormia num beliche. E na cama de baixo, eu não conseguia subir a escada, e na cama de baixo ficava, enfim, uma pessoa que, no país dela, não se toma tantos banhos, assim. Tipo, ela tomou 2 banhos durante toda a viagem. E eu não conseguia subir a escada do meu beliche. E eu precisei trocar de cama com ela, sem ter roupa de cama nova e tal. Então, eu acho que foi uma situação de vulnerabilidade que, tipo, ela tava ali disposta a me ajudar. E eu achando ainda que ela tava, nossa, gente, que pessoa estranha. E, sabe, eu senti o cuidado, tipo, de Deus. Tipo, isso não é importante. Ela tá ali pra me ajudar, pra ser minha amiga. A gente, depois disso, desenvolveu uma amizade muito legal. Então, enfim, voltando nisso, é muito estranho a sensação como o intercâmbio te faz refletir e pensar. Você não tá certo o tempo todo. É isso que a gente aprende, assim, tendo contato com outras culturas. É verdade. Muito bom, Elo. E aí, depois disso tudo, passou um tempo e você conheceu o intercâmbio cristão. Eu já conhecia. Como foi? Eu conheci numa festa de chocolate da Igreja Batista do Bacaxiri, que o intercâmbio cristão tava lá fazendo... Acho que tava com... Tipo, divulgando. Falaram, o pessoal do intercâmbio cristão tá aqui. Eu falei, gente, isso existe, que legal. Acho que foi na festa de 2015. Ah, tem tempo, né? Tem tempo. Mas, assim, não era algo que eu... Era 2015, né? Não era algo que, assim, eu acompanhava muito, mas sabia o que era. E, nossa, que legal, existe isso. Como veio essa bolsa da Alemanha, não estava nos meus planos fazer um intercâmbio naquela época. Apareceu, fiz. E aí, eu voltei a acompanhar o intercâmbio cristão quando eu entrei na faculdade de Relações Públicas. E aí, uma veterana minha me mandou mensagem. Tipo, eu tinha acabado de entrar na faculdade. Aquela pessoa que eu não tinha ideia do que ia fazer da vida. E aí, uma veterana minha mandou mensagem. Ela era da mesma igreja que eu era na época. Ela falou, intercâmbio cristão tá com vaga de estágio. Não quer tentar? E aí, eu fui, tipo, bem doida. Mandei mensagem pra Chica. Um currículo que não tinha nada, porque eu tava no primeiro ano. Nome, Heloísa Caruso. Heloísa Caruso. É isso. E é isso. Tipo, tô aqui. Fiz uma viagem pra Alemanha. Na época, eu não sabia que isso era intercâmbio. Achava que era só uma viagem.
e quero trabalhar. Então, foi isso, Entendi. assim, que... Aí vim, na época eu chamava de SESI, né? E Sim, comecei a trabalhar aqui no intercâmbio cristão. muito bom. E aí que você aprendeu que nunca é só uma E viagem. nunca só uma Que viagem. você falou. Porque você falou aí, achava que era só uma viagem. Não, nunca é só uma viagem. Nunca só uma viagem, é um Exatamente. intercâmbio. E eu queria, assim, que você falasse um pouco do seu trabalho. Na verdade, lá no início a gente já se apresentou, falou do que a gente faz, né? Uhum. Mas que você falasse mais, assim, do que o seu trabalho significa pra você hoje, né? Você entrou como estagiária na parte de vendas, né? E ficou em vendas. Até hoje você tá ali supervisionando, né? E tal. Uhum. Agora tendo outras experiências também. E o que você mais gosta? O que significa pra você trabalhar na Intercâmbio Cristão? Tudo, gente. Foi o meu primeiro trabalho. Saí mais ou menos, né? Porque quando eu saí pra fazer estágio obrigatório, essas coisas pela faculdade, eu ainda continuei com o Instagram. Tipo, eu não saio totalmente, eu não largo de jeito nenhum. Mas são as histórias, assim, acho que as experiências com as pessoas, de ouvir histórias de intercambistas, de pessoas se abrirem. Tanto a época que eu trabalhava mais ali na parte de vendas. Tipo, eu entrei, tinha 17 anos, era uma estagiária. E eu sentia que as pessoas confiavam sonhos em mim. Tipo, eu tenho esse sonho e simplesmente entregava e vamos realizar, sabe? Então, acho que isso me marcou de uma forma que hoje, trabalhando agora no acompanhamento intercambista, que daí são pessoas que já fecharam o intercâmbio, já estão certas que vão viajar com a gente, mas que a gente faz toda a parte de burocracia, assim, né? Tipo, mais operacional, matrícula, essas coisas. Mas também ter esse tempo de acompanhamento, assim, é diferente trabalhar nesses dois setores, mas é muito especial da mesma forma, assim. Sim, porque a gente tá trabalhando com um sonho. Então, eu lembro da Elô, criança, tipo, adolescente, pensando em um dia fazer intercâmbio, ir pra fora e ter esse sonho. E poder ver outras pessoas também realizando esse sonho. E cada sonho é único, né? Cada uma tem uma experiência que começou lá na infância, outra do nada assistiu um filme, deu vontade de ir, ou caiu no nosso Instagram e se interessou. Então é muito legal, assim. Pra mim é muito gratificante trabalhar com sonhos. Eu acho que não tem nada mais especial do que você ver uma pessoa muito feliz porque tá fazendo algo que sempre quis fazer na vida, sabe? Com certeza são os momentos mais especiais, assim, né? Quando a gente sai de uma reunião ou lê um e-mail, WhatsApp, enfim. E fala, nossa, cara, que história, né? Que legal que essa pessoa tá indo viajar. Ou quando eles voltam e contam pra gente coisas que aconteceram e tal. E eu choro. Lógico, eu também. Nossa, eu me emociono muito. É muito legal mesmo. Tem alguma história, assim, de algum atendimento, alguma pessoa que passou por você em algum momento que você lembra, assim, de... Nossa, muitos. A gente teve um intercambista que não foi ele que falou comigo, foi o pai dele. E era um presente de aniversário pra ele. E eu lembro que eu me empolguei, assim, muita gente já comprou intercâmbio pra ser presente de aniversário. Mas a gente se empolgou, que ele falou, queria fazer uma surpresa. Será que vocês conseguem me ajudar? E eu escrevi uma cartinha, tipo, você ganhou intercâmbio. E a gente colocou um monte de... brindezinho, papelzinho, era pra Inglaterra. Então, eu fui no correio levar, tipo, eu lembro que tava muito frio. Peguei um casaco e, tipo, fui andandinho lá no correio só pra entregar, pedi o endereço e fui. E aí foi muito legal, porque essa pessoa fez intercâmbio no meu segundo intercâmbio lá na Inglaterra, então eu encontrei, eu tava saindo do intercâmbio, encontrei com ele chegando. Ele chegou pra mim e falou, a cartinha que você escreveu. Eu chorei, tipo, um querido, assim. Então, esse foi um que me marcou muito, foi muito legal, não conversei diretamente com ele, mas esse carinho e cuidado que só intercâmbio cristão tem mesmo. Sim, mas como ele se sentiu muito amado, encheu meu coração, assim, de alegria. Mas tem muitas histórias, assim. Meu pai fez intercâmbio. Eu acho que ver o meu pai realizando um sonho antigo também. Tudo bem que foi um pouquinho de estratégia, que eu queria fazer o meu segundo intercâmbio. Aí eu fiz a cabeça... Vendas, né? Fiz a cabeça do meu pai. Falei, você vai fazer intercâmbio, quando você voltar, você vai querer que eu faça também. E aí, estagiária, né? Precisava que ele pagasse pra mim. Aí ele voltou e falou, não, agora você vai. Minha prima fez intercâmbio junto comigo. Também foi muito especial. Comecei a 25 falar 25 histórias. Tudo bem. Mas teve um intercambista também que, no dia, tava conversando com ela, e trabalho, né? Tipo, eu não tava bem em um dia pessoal, assim. A gente tava chateada, assim, com algumas coisas. Mas trabalho, tipo, a gente sorri, falando e tal. E aí, olhou pra mim e falou, posso orar por você? Tipo, normalmente quem ora sou eu, pelas pessoas. Falei, pode. E ela começou, tipo, a orar
coisas que estavam, tipo, me afligindo muito, assim. Nossa, foi muito especial esse dia. Foi um intercâmbio que marcou muito, assim. Muito legal. Muito bom. E teve também uma coisa que eu tô lembrando, que foi a nossa intercambista que foi pra Alemanha. Nossa, intercambista que Foi pra Alemanha. Frankfurt. Foi pra... Nossa, Né? gente, Foi um verdade. sonho, assim, seu, né? Por você ter feito o intercâmbio pra lá quando era mais nova, né? E quando ela veio querendo, foi muito legal, né? Não, e foi muito especial a forma como tudo aconteceu, porque a gente não tinha intercâmbio pra Frankfurt, não era algo que a gente divulgava, porque realmente não tinha. E daí ela chegou e falou assim, queria te perguntar, eu sei que não tem, já pesquisei, mas eu tenho a vontade de fazer o intercâmbio na Alemanha. Será que isso existe? Tem como? Aí eu joguei no nosso sistema, descobri que tinha uma escola, falei, se tem uma escola, a gente tenta fazer matrícula, falei com você vamos fazer matrícula. Só que quando eu mandei um áudio pra ela, eu me empolguei, falei, eu fui pra Frankfurt, foi meu primeiro intercâmbio, a melhor cidade do mundo, e não sei. Falei. Ela me mandou devolveu um áudio falando assim, meu sonho era fazer isso, só que eu não tinha certeza se era pra realmente ir pedir pra Deus pra que ele me desse um testemunho de alguém que tinha ido pra lá e que tinha gostado, que a experiência, tipo, me incentivasse a realizar esse sonho. Nossa. E daí, tipo, eu gritando no áudio, você vai pra Frankfurt. Foi muito legal. Foi muito legal. Incrível. Muito legal. Foi uma experiência muito legal também. Aí eu queria só que você contasse também, Elô, sobre você já comentou, né, que você acabou fazendo um segundo intercâmbio, dessa vez pela intercâmbio cristão. Com certeza. Para a Inglaterra. Como que foi também essa experiência? Ai, foi maravilhosa. Nossa, maravilhosa. Assim, quando eu entrei aqui no intercâmbio cristão, na primeira semana de trabalho, eu tive um treinamento intenso e maravilhoso com a Chica, que foi ela me apresentando todas as cidades da Inglaterra em que a gente tinha intercâmbio, pra poder vender, né? Eu entrei como estagiária de vendas. Então, eu comecei a me apaixonar já pela Inglaterra, porque a Chica é extremamente apaixonada pela Inglaterra, então... Sim, ela acaba ela fazendo isso com a gente. Ela passa o amor. E eu lembro que eu tinha gostado muito de Brighton. Amo, quero um dia ir pra lá. Mas a gente tava ali com... Hoje é Bournemouth, né? Na época Era Christchurch. Era Christchurch. E muita gente fechando. E foi pra onde meu pai fez intercâmbio. Porque na época a escola de Christchurch tinha um intercâmbio, acho que pra mais de 40... Era um grupo pra pessoas um pouco mais velhas, né? Exatamente. Eu convenci meu pai a ir. E aí ele amou, fez amizade com o Steve, que, enfim, era um diretor, né? E ele voltou falando, você vai, mas você vai pra lá, pra essa escola, porque é maravilhosa, que você vai amar. E a gente já tinha um carinho muito especial. E, enfim, trabalhando, vendo... Sabia, já tinha, acho que, feito algumas reuniões com... Acho que o Steve veio pra cá. Eu cheguei a conhecer ele antes de eu ir pra lá. Enfim, aí foi surgindo o amor pela Inglaterra. Eu falei, vou pra lá, quero realizar esse sonho. Peguei minhas férias, né, da faculdade, juntei férias da faculdade com férias do estágio e tirei um mês pra ir pra lá. E eu tenho minha prima, enfim, que a gente é super próxima, a gente sempre sonhava em fazer uma viagem juntas. A gente não tinha especificamente, queremos fazer um intercâmbio, mas a gente tinha o sonho de ir pra Europa juntas. Ela veio passar um final de semana na minha casa, a estagiária de vendas vendeu o intercâmbio pra ela também. Convenceu a menina. Convenceu a menina, os pais dela também. Eles estavam jantando lá em casa e eu falei. No dia seguinte, 9 horas da manhã, eles foram me levar lá pra intercâmbio cristão, lá na agência. Me dar carona, porque eles estavam voltando pra cidade deles. Eles me deram carona e falei, entrem, eu vou dar uns folhetinhos pra vocês. Aí eu abri, tinha um monte de coisa das cidades, nossos marca-páginas. E aí falei. Aí no dia seguinte me mandaram mensagem, não, ela vai com você. Que legal. Então eu realizei um sonho que eu tinha com a minha prima, da gente viajar juntas, de fazer um outro intercâmbio, de ir pra Inglaterra. E aí passei... foram 3 semanas de intercâmbio e um mês... Uma semana viajando pela Europa. Fui muito legal. Países. Foi maravilhoso. Então, Elô, você teve experiência de viajar lá no ensino médio. E depois você viajou com o intercâmbio cristão. E também por trabalhar aqui, né? Na verdade, principalmente por trabalhar aqui. O que mudou na sua visão de intercâmbio? A gente começou falando, minha primeira pergunta foi primeira vez que você ouviu falar de intercâmbio, que você comentou, né, que foi essa coisa, tipo, acho que é 1 ano, né, enfim. E aí, hoje em dia, qual que é a sua visão de intercâmbio? O que mudou nesse tempo? Eu entendi o que é o intercâmbio. Acho que nunca é só uma viagem, é o nosso slogan, mas... eu entendi o propósito de fazer um intercâmbio, assim, sabe? Eu não tô simplesmente pegando as minhas coisinhas e só indo estudar um idioma, ou não estou indo só passear, não estou indo só conhecer uma nova cultura. Eu entendi todo o contexto do intercâmbio. Então, quando eu fui pela segunda vez, enfim, já trabalhava aqui, então eu
sabia um pouco mais sobre intercâmbio, eu fui sabendo o que eu estava fazendo. Eu fui sabendo que eu iria estudar sim, eu iria passear sim, eu iria encontrar outras pessoas, mas eu queria viver a experiência completa. Tipo, de ficar em uma casa de família, porque isso não aconteceu no meu primeiro intercâmbio, e hoje eu indico pra todo mundo, é maravilhoso. Comer comidas, enfim, que a gente não tá acostumado, mas eu queria viver a experiência completa, sabendo que eu estava fazendo um intercâmbio mesmo, sabe? Então, acho que a minha visão, na verdade, de intercâmbio foi entender o que era isso, que eu não tava só viajando, não era... Tô pegando minhas coisinhas aqui e vou passear. Eu vou passear, exatamente. Eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia que eu ia ter perrengue, e tive muitos perrengues, mas maravilhosos perrengues chiques, então tudo bem. Mas, assim, disposta a viver aquilo que eu me propus a viver, sabe? Muito bom. Eu acho que é bem isso mesmo, né? A gente vai preparado, né? Essa preparação acho que faz muita diferença, né? Hoje a gente trabalha com a preparação dos nossos intercambistas, mas a gente ter esse tempo de conversa, olha, pode ser que aconteça esse tipo de perrengue ou não, mas você vai preparar, você vai com o teu coração, tipo, disposta a viver isso. E assim, o que eu mais tinha medo aconteceu na viagem, assim, será que eu vou me perder em tal cidade? Me perdi, foi maravilhoso ter me perdido. Tipo, então, acho que quando você sabe o que você está fazendo, você está preparado para viver um intercâmbio, você se depara com os teus medos e vive eles de uma forma inacreditável, assim, que você aprende, você cresce muito, você volta transformado depois do intercâmbio. Mais que a nossa preparação, é a gente convidar Jesus para estar com a gente nessa experiência. Ele sempre está, né? Claro. Mas a gente ter isso de uma maneira muito consciente, né? Ele tá comigo aqui, a Chica, que tá aqui nos nossos bastidores, sempre fala, né? Ele conhece todas as esquinas que você vai passar, todas as pessoas que você vai conhecer. Então, pedir a ajuda dele, né? A ajuda do Espírito Santo pra estar com a gente. Isso faz uma diferença enorme, assim. E é maravilhoso, né? Porque não vira uma experiência traumática. Tipo, aconteceu, eu me perdi. Mas não foi traumático, foi maravilhoso. Tipo, Jesus me mostrou um cantinho da cidade que eu nem sabia que existia. Que todos os estudos de mapas que eu fiz, eu não sabia que existia aquele cantinho. E foi incrível. Ou ele me mostrou que eu consigo me virar, né? Então, é muito, muito especial mesmo. Acho que a gente já falou, assim, as coisas mais preciosas. Mas pra gente encerrar, eu quero saber um recado que você queira deixar pra quem tá pensando em fazer um intercâmbio. Ou quem já vai fazer no futuro, alguma coisa assim. O que você acha? Pode ser uma dica, enfim. Eu acho que tem que viver. Eu acho que é meio clichê falar, só vai. Tipo, vai ser medo. É muito, muito clichê, mas... Mas é isso, no mas fundo é isso, assim. Exatamente, no fundo é isso. Porque você se permitir, você não dá voz ao medo. E é algo que a gente sempre fala aqui no Intercâmbio Cristão, a gente não dá voz ao medo. Vai ter medo, vai ter desafio, vai ter o frio na barriga, você às vezes pode pensar em desistir, mas a gente não dá espaço para isso. A gente trabalha com sonhos, enfim, enfrentar desafios e saber que Jesus está conosco, sabe? Então, viva! Se você tem esse sonho, faz o planejamento, enfim, cada passinho, um passo de cada vez também, né? Às vezes as pessoas querem dar um passo maior do que a perna. Eu sempre lembro do metrô de Londres, que ele avisa que tem um espaço entre o metrô e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. E aí, tipo, para as pessoas não caírem em um vãozinho, assim. Então, dá os passos sabendo, presta atenção né? onde você tá andando, porque, tipo, você vai embarcar numa jornada incrível. Acho que essa é a minha dica. Lindo demais, muito bom. Uau, né? Depois de 15 anos trabalhando nisso, ainda fica impactada. Exatamente. Muito bom, gente. Muito obrigada, Elô, pelo seu tempo. Você ter vindo aqui, faltando 3 dias pro seu casamento. Mas a Intercâmbio Cristão sempre tem meu tempo. Sempre. Tudo certo. Muito bom. Então, até a próxima. Espero que você tenha gostado. E é isso. Um beijo! Como a gente é profissional, Elô.